meu nome é Jânio Oliveira, sou professor do Colégio da Unidade e vou conversar com você sobre a obra De Amor e Amizade, de Clarice Lispector. Clarice Lispector é um dos nomes mais aclamados da literatura brasileira de todos os tempos. A autora pertence à terceira geração modernista, a geração que também é conhecida como Geração de 45. Lembrando sempre que na Geração de 45, os autores buscaram retratar os anseios individuais e coletivos de um mundo então marcado por consequências da Segunda Guerra Mundial e, no caso do Brasil, do Estado Novo. Então, se a Geração de 30 teve aquele caráter mais regional e social, se foi uma literatura mais engajada socialmente, a Geração de 45 tratou mais de questões existenciais. Lembrando que nessa geração nós temos outros nomes muito importantes, como Guimarães Rosa e João de Cabral do Melo Neto, por exemplo. É importante a gente lembrar que, mesmo sendo uma das maiores representantes da literatura brasileira, a Clarice era ucraniana, o que serve para a gente sair um pouco desse lugar comum que classifica a nacionalidade da literatura como sendo necessariamente ligada à nacionalidade do autor. A Clarice escreveu a maior parte da sua obra, é claro, em língua portuguesa. A obra De Amor e Amizade é uma obra um pouco diferente dos livros mais conhecidos de Clarice Lispector. Geralmente, quando lembramos da autora, pensamos na novela A Hora da Estrela, ou no romance A Paixão segundo GH, ou ainda nos contos do livro Laços de Família. Todavia, no caso do livro De Amor e Amizade, o que vamos ter é uma coletânea de crônicas. A crônica, que é aquele gênero formado por textos curtos, normalmente publicados em jornais e revistas. Nesse tipo de texto, geralmente o autor busca apresentar uma visão sobre coisas corriqueiras do cotidiano. Isso não significa que o texto seja mais superficial ou seja sem valor. Muito pelo contrário, os grandes cronistas conseguem pegar fatos corriqueiros e muitas vezes até banais e transformá-los em reflexões muito originais e profundas sobre a existência. E a Clarice Lispector é uma grande cronista e faz isso muito bem. As crônicas que compõem o livro foram publicadas originalmente no Jornal do Brasil, onde a autora atuou como colunista entre os anos de 67 e 1973. Por esses textos terem sido originalmente publicados no jornal, o leitor vai encontrar uma linguagem mais leve e descontraída, ou seja, um pouco menos densa do que a linguagem utilizada nos romances e nos contos, mas eu repito, isso não significa que será uma linguagem superficial ou que os temas tratados sejam banais. Então, quem vai fazer a prova precisa ter em mente que a Clarice encontrada nesse livro é a Clarice cronista, a Clarice colunista de jornal. O livro é composto por 43 crônicas no total, dos mais variados tipos. Tem crônica ficcional, como é o caso de Vida Natural, em que um homem e uma mulher estão sentados em frente a uma lareira. Esse homem coloca mais lenha, assumindo um protagonismo masculino que a conforta. E o amor, segundo a narradora, deve ser assim, alimentado para manter o fogo que com o tempo inevitavelmente apagará. Vejam só, de uma cena corriqueira como a de um casal em frente à lareira, a autora faz uma reflexão sobre como deve ser o amor. Há crônicas de caráter mais autobiográfico, como na crônica Viagem de Trem, em que a narradora começa dizendo que deve ter viajado ainda bebê de trem da Ucrânia até a Alemanha. Entretanto, a viagem que marcou sua vida foi uma viagem que ela fez de Recife a Maceió, quando tinha 11 anos. Lá ela encontrou dois meninos, na época um com 13 e outro com 18. O mais velho ainda enviou um cartão como lembrança muitos anos depois. Já a crônica O Grito tem a presença da metalinguagem, quando a literatura fala da literatura. A crônica é um tanto desesperada e se constrói como um grito. A autora cogita inclusive parar de escrever ela no meio. Por fim, há crônicas mais líricas, menos líricas, mais densas, menos densas. São 43 crônicas para todos os gostos. O mais importante é que você saiba que o livro destoa um pouco da literatura tradicional de Clarice Lispector, menos hermética e escrita com linguagem coloquial. O livro trata de questões fundamentais da existência em tom mais leve, coloquial e, na maioria das vezes, mais amenos, como se a autora estivesse conversando com seus leitores. E esse foi o nosso comentário sobre a obra De Amor e Amizade de Clarice Lispector. No próximo vídeo vamos conversar um pouco sobre a obra Os Melhores Contos, de Lígia Fagundes Telles.